Que momento maravilhoso! Eu amo esse momento em estar aqui com vocês, porque é nessas horas realmente que eu me passo a me conhecer melhor. E é para isso que nós estamos aqui. O nosso canal é para esse intuito, para que vocês se conheçam melhor. E as histórias estão ficando cada vez mais incríveis. As histórias estão ficando realmente incontestáveis. Vocês não podem perder. Então, para que vocês realmente não percam essas histórias, assinem, vão até o nosso canal, se inscrevam lá. Vocês também deem o seu like lá, que é de importância fundamental ao canal, para que o canal realmente ele possa crescer, que mais pessoas realmente também estejam sendo realmente tocadas realmente por essas histórias, e que essas histórias realmente tenham um alcance maior ainda, e que as pessoas possam estar realmente se conhecendo realmente melhor, como aqui estou dizendo. É importante realmente que eu saiba, é importante realmente que eu conheça, para que eu possa realmente distinguir realmente as histórias, para que eu possa realmente distinguir realmente a minha relação entre eu e Deus, porque, como eu já disse, há um Deus verdadeiro, um Deus único, e esse Deus nós vamos revelar também no nosso canal em breve. Vocês saberão realmente quem é esse Deus. E o Deus realmente relatado na Bíblia, como nós dizemos, é o Deus cópia de alguns contos de fatos sumérios, a qual nós estamos colocando aqui no canal. Esses pontos para que vocês realmente tomem ciência realmente do que realmente a Bíblia está falando. Às vezes muitas pessoas não sabem o que a Bíblia fala, se confundem às vezes com alguns relatos da Bíblia, pois a Bíblia realmente ela tem realmente difusões realmente diferenciadas, momentos diferenciados de deuses, porque, como eu falei, a Bíblia fala sobre Elohim. Então são vários deuses, a Bíblia está citando ali vários deuses. Então nós temos que aprender sobre eles, nós temos que ver realmente que esses deuses são deuses copiados das tábuas sumérias. Ok? E hoje nós vamos falar aqui do capítulo 10 dos Anunnakis, que está bem interessante, que fala da era pré-diluviana. Vamos lá? Como vocês sabem, eu já relatei alguns vídeos meus aí. Nós falamos bem aí de Enlil, e começa-se aqui também com Enlil, né? Que ficou realmente furioso. Ele ficou furioso. E Enlil, para que vocês entendam, era o deus Anunnaki que vivia na Terra e que tinha a supremacia. Ele controlava tudo aqui na Terra. Então ele que era o bambambam da época, ok? Então ele ficou furioso com o casamento de Marduk e Saturnite, e também ficou furioso também com a relação dos Igigis. Os Igigis são os anjos caídos da época, com as mulheres humanas. Eles se relacionaram e casaram também com mulheres humanas. Lembra que eu falei lá atrás da confusão, que os Anunnakis estavam perdendo realmente o controle de tudo? Pois é, Enki estava aí realmente para isso. E olha só, falando aqui agora da Nimá. Nimá também era também uma cientista da época, Anunnaki. E ela tentou realmente de toda forma argumentar com Enlil. O que estava acontecendo na época? Os humanos, eles estavam se degradando, eles estavam se acabando. Eles faziam realmente de tudo o que não prestava para que o corpo deles realmente se deteriorasse. Eles faziam de tudo. Então era na época dos Anunnakis, na época que se viviam os humanos, que eram realmente o começo de tudo. Eles faziam o que bem queriam, comiam todo tipo de porcaria, e com o tempo eles foram realmente ficando doentes, foram adoecendo de todo tipo de má sorte.
Eles foram adoecendo. Então o que acontece? Nimá chegou até Enlil e tentou argumentar com Enlil, dizendo que ela ia ensinar aos humanos a técnica de alguns medicamentos que hoje nós também conhecemos, né? De plantas, algumas plantas, para que eles pudessem se curar. Mas o que Enlil fez? Enlil decretou uma lei que não se poderia fazer o que Nimá queria realmente fazer de fato. Então essa lei, ela foi obedecida, esse decreto, ele foi obedecido. Ninguém poderia fazer nada pelos humanos, ok? Logo em seguida, o que aconteceu? Os humanos estavam passando realmente por algumas necessidades na época. Não só os humanos, mas também os Anunnakis. O que estava acontecendo era que eles estavam passando por escassez. Não tinha-se mais, tinha-se mais pouco alimento. Ou seja, lá no capítulo 10 ele fala sobre ração. Não tinha mais ração a eles. Estavam acabando. Por quê? Porque aumentaram realmente os números dos humanos com os Igigis se relacionando com mulheres e também, no caso, Marduk, né? Que também deixou à mercê da sorte também os seus liderados e podiam fazer o que quisessem. Então aumentou o grupo dos humanos. Então, consequentemente, o que aconteceu? Diminuiu-se realmente o poder realmente de ascensão aos alimentos. Não só os alimentos, mas também a água também não tinha realmente, tinha escassez de água. Então eles morriam tanto de sede como de fome. Por isso vinham as doenças realmente neles da época também. Então o que acontece? Também Enki, que era também o deus abaixo de Enlil, ele também tentou argumentar também, de certa forma, com Enlil, dizendo assim a Enlil: olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ensinar os humanos a como manipular os animais e a crescer, fazer crescer os rebanhos, e vou ensinar os humanos também a fazer realmente alguns diques, algumas comportas, para que eles possam colocar realmente a água, para que a água não falte realmente para os humanos e para nós. Mas Enlil, mais uma vez, fez um decreto dizendo que não faria desta forma. Então esse decreto ele foi obedecido pelos Anunnakis. Ou seja, Enlil deixou os humanos à mercê da sua sorte. Entendam bem. É uma história fascinante, é uma história realmente que tem tudo a ver conosco, né? E a Bíblia realmente relata certos fatos realmente que nós vamos colocar aqui. Prestem bem atenção, ok? Só peço a atenção de todos aí. Para que nós possamos trazer realmente a vocês realmente histórias que sejam realmente contadas aqui e que vocês se identifiquem realmente com essas histórias, ok? Então Enki tentou argumentar, mas não teve jeito, ok? E Enlil, como eu falei, deixou realmente os humanos realmente sofrer com tudo isso aí. Mas na época tinha também um camarada chamado Noé, né? Como vocês bem sabem, nasceu-se lá no capítulo 9. Noé, como vocês também sabem, era filho de Enki, filho de Enki, que também, por sua vez, teve relações sexuais com uma humana e nasceu Noé. E Noé vivia lá em Shurubak. Ele vivia em Shurubak, que era uma cidade distante realmente do Éden. Mas o que aconteceu? Lá em Shurubak também começou realmente a escassez de comida. Nós conhecemos uma história assim da Bíblia, né? A Bíblia nós conhecemos a história de José, né? José do Egito. Que ele foi para um lugar, para um castelo, e foi preso, jogado na cisterna. Depois ele se tornou realmente o grande soberano do Egito, abaixo do soberano eterno do Egito, ok? Então é mais ou menos uma história parecida aí com a história de José. Então o que aconteceu? Lá em Shurubak, onde vivia Noé, também chegou a escassez. Eles estavam passando necessidade, fome e sede também. Então o que fez Noé? Saiu da cidade de Shurubak, né? E foi à cidade de Eridu.
aonde vivia o rei Enki, que era pai de Noé. Então ele foi ter com Enki, que era o deus da época, a qual a Bíblia cita que Noé falava com Deus. Então é esse Deus que Noé falava. Noé falava diretamente com Deus, porque esse Deus era pai de Noé. Ok? Então eles tinham essa correlação, essa relação entre pai e filho. Ok? Então os Anunnakis eram os únicos, olha o que eu vou falar, eram os únicos que sabiam do grande dilúvio. E quando realmente Noé foi ter realmente com Enki, Enki não podia fazer muita coisa por Noé. Infelizmente ele não poderia fazer muita coisa. Mas ele sendo pai de Noé, ele não deixou realmente que Noé perecesse. Ok? Então ele ajudou de toda forma o seu filho, mesmo indo contra o decreto de Enlil, que era o seu ser supremo. Certo? Ele foi contra o decreto, ajudando o filho dele de certa forma. Ok? Mas, na época, os Anunnakis eram os únicos que sabiam que viria do céu o dilúvio. Por que que sabiam? Porque os planetas, eles, no caso, como cientistas, eles tinham controle de todo o planeta, ou de todos os planetas. E todos os planetas estavam se deteriorando também, estavam confusos. Por que acontecia isso? Porque em órbita estava o mundo onde eles viviam, que era Nibiru. Ele orbita realmente por nosso sistema solar, por umas certas vindas aqui, e todos os planetas, eles ficam realmente estranhos, como a Terra ficou. A Terra começou a aparecer muitas coisas na Terra diferentes da época, e uma delas seria realmente o dilúvio. O dilúvio viria. Por quê? Porque as calotas polares estavam derretendo na época, e viria realmente tsunamis que cobririam a Terra e realmente destruiria todos os humanos. Então os Anunnakis sabiam disso, mas não contaram aos humanos. Não, eles não sabiam, os humanos não sabiam realmente de fato o que iria realmente acontecer. Prestem bem atenção na história. Então o que Enlil fez? Como ele decretou alguns decretos, ele queria realmente de fato eliminar os humanos. A ideia dele era eliminar todos os humanos que foram realmente modificados geneticamente por Enki, por Nimai e por Ninshijita, a qual relata realmente as histórias das tábuas sumérias. Ele queria eliminar de vez. Por isso ele fez esses decretos, para que eles morressem realmente de fome, de sede, e acabaria realmente os humanos, pouco a pouco. Mas viria também o dilúvio, que exterminaria realmente de vez a raça humana. Qual que era a ideia de Enlil? A ideia de Enlil realmente era, de fato, acabar com os humanos e voltar realmente para a era antiga, começar do zero. Essa era realmente a ideia de Enlil, ok? Essa era a ideia dele. Então o que ele queria fazer? Ele queria realmente começar, como eu falei, fazendo novamente os humanos, só que até a era, prestem bem atenção, Neandertal, até a era Neandertal. Ou seja, eles iriam escravizar os humanos, mas os humanos não teriam realmente inteligência, sabedoria como nós hoje temos. Eles não teriam, eles só teriam realmente condições de trabalhar e mais nada, sem reclamar de nada. Então essa era a primeira ideia dos Anunnakis. Mas como realmente houve intervenção realmente de Enki, como era o cientista da época, ele quis incrementar um pouquinho mais. Então ele colocou realmente a semente dele nos humanos. Por isso que a partir de Noé ali também aconteceu que os humanos realmente eram mais inteligentes, como nós somos hoje. Isso graças realmente a Enki e às suas experiências. Ok? Então realmente é o que aconteceu.
Então vamos lá realmente comentar realmente a respeito disso, ok? Então não sabia, os humanos não sabiam, e eles iam ser eliminados, ok? Agora vamos lá continuar aqui, ó. Como eu falei, Enki, ele percebeu realmente essa respeito do dilúvio. Enki, Deus da época. Mas ele não queria realmente que Noé realmente fosse morto juntamente. Então ele argumentou realmente mais uma vez a Enlil: vamos salvar realmente a raça adâmica juntamente com os Anunnakis. Mas Enlil não queria realmente de fato salvar ninguém. Ele queria que todo mundo perecesse realmente, certo? E o que aconteceu? Enki também percebeu algo, uma situação realmente que iria realmente ser trágica realmente para a Terra. E Enki e Nimá, eles não queriam sair da Terra, não queriam. Os Anunnakis, lá em Nibiru, Anu, eles fizeram realmente algo para que eles pudessem sair, os Anunnakis pudessem sair da Terra antes mesmo desse dilúvio. Então o que eles fizeram? Eles fizeram um plano, arquitetaram um plano realmente para que os Anunnakis pudessem ter uma evacuação da Terra. Então eles mandaram lá de Nibiru lá algumas naves espaciais e tiraram daqui todo o ouro, tiraram também os Anunnakis daqui, levaram realmente alguns para Marte e alguns foram para Nibiru e ficaram nas suas naves espaciais em Marte, os que quiseram ficar aqui na Terra, para que quando passasse o dilúvio, acabasse tudo o dilúvio, eles voltassem para a Terra. Mas como Enki realmente teve uma percepção realmente, e ele falou assim para Nimar: Nimar, olha só, vai vir o dilúvio, mas e os animais que estão aqui? Eles vão morrer tudo e vai ser extinguido a raça dos animais, os animais que eles trouxeram lá de Nibiru. Lembra que eu falei? Trouxeram de Nibiru, aqui na Terra. Então extinguir realmente esses animais e não existir mais esses animais, como hoje nós vemos, né? Tem vários animais que são hoje extinguidos. Por quê? Porque acabou-se realmente e não procriam mais, porque não tem mais esses animais para procriarem. E quando realmente eles percebem hoje que isso acontece, o que eles fazem? Vão no laboratório, tiram realmente alguns componentes desses animais e criam outros animais, como a ovelha Dolly, né? E foi o que aconteceu. Enki, percebendo isso, ele conversou com Nimar, que também era um cientista, com Ninsigida. Eles conversaram com Ninurta e chegaram realmente ao ponto de fazer o seguinte: eles tiravam de cada animalzinho os óvulos dos animais, como a Bíblia realmente relata, né? Que de 2 em 2, e é assim que eles faziam. Tiravam de 2 em 2, macho e fêmea. Tiravam o óvulo da fêmea, o óvulo do macho, e eles colocavam numa câmara de fertilização. É isso que aconteceu. A Bíblia fala que eles de 2 em 2 chegaram até a arca, né? Vejam bem, de 2 em 2 vieram até a arca e colocaram os animaizinhos na arca. Todo tipo de animal. Mas não foi assim não. As tábuas sumérias diz que eles tiraram de cada animal o óvulo e colocaram, inseminaram realmente. Depois que passassem todo esse dilúvio, eles voltariam à terra, inseminariam novamente esses óvulos e fariam novamente outros animais. Dessa forma aconteceu a história. Então a história da Bíblia ela foi um pouco transformada aí, né? Mas nada mais é que cópia realmente do relato dos sumérios, ok? Então isso aconteceu. Então a ideia realmente, em primeiro plano, era matar realmente os humanos e começar realmente uma nova geração. Essa realmente era a ideia. Mas eles precisavam realmente salvar alguns, como de fato realmente vai acontecer no capítulo 11 em diante. Então não percam, está muito interessante essa história. Em Gênesis, se vocês lerem aí na sua Bíblia, está escrito lá em 6, Gênesis 6, capítulo 11 e 12. Podem ler vocês aí. Que está escrito assim: viu Deus que a terra se corrompia, ela estava corrompida. Então Deus viu que a terra estava corrompida
e que realmente ele tinha que fazer alguma coisa, mas quem viu na verdade foi o Deus Enlil. Ele viu que a terra estava corrompida realmente, então ele queria acabar realmente com essa história e começar do zero. Então por isso que se deu a história na Bíblia realmente do dilúvio, da arca de Noé, né? Que Noé realmente salvou alguns bichinhos, salvou alguns animais, salvou realmente a sua vida, a vida da sua família, mas necessariamente não foi da maneira que a Bíblia está contando, foi de outra forma, da forma que eu estou lhe falando, que eu estou lhe passando aqui. Foi dessa forma que foi feito realmente. Então se você acompanhar as nossas histórias aí, você vai realmente, de fato, saber realmente o que a Bíblia relata lá. E não é realmente o Deus da Bíblia realmente, a qual muitos conhecem realmente, que contou essa história, que deu a alguns humanos aí, o dom, né, para contar. Isso não tem dom nenhum, não tem nada disso. Essas histórias são contadas de fatos sumérios, a qual eu estou aqui sempre relatando aqui, ok? Então realmente foi Nimá quem preservou a semente da vida. Ela preservou a semente da vida dos animais, tirando realmente os óvulos para futuramente fazer novamente com se os animais viessem novamente à vida. E isso que aconteceu, né? A Bíblia fala, né, que Noé salvou os animais e depois aconteceu que outra geração vieram. E é assim que acontece. E olha só, interessante, né? Ela tirou os óvulos e levou lá para Churubaque, onde quem vivia? Noé. Interessante, né? Então ela levou para seu laboratório, colocou os óvulos lá para que os óvulos futuramente pudessem realmente vir a existir. Então essa é a história, ok? Obrigado por ficar conosco aí até o final aí. E que as histórias realmente, elas venham realmente fazer parte da vida de vocês, que vocês passem a se conhecer cada dia melhor.